Olá, bom dia! Seja bem-vindo ao programa Palavras de Vida da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Um programa que há 48 anos entra na sua casa. Fique com a gente com a nossa programação. Bom dia, Padre Arnaldo, e um bom dia a você que nos assiste nesta manhã de domingo em mais um Palavras de Vida, o programa oficial da Arquidiocese do Rio de Janeiro na TV Brasil. Hoje, dia 19 de dezembro, o último domingo de preparação para celebrar o nascimento de Jesus Cristo. Você que acompanha o Palavras de Vida já entendeu a importância deste momento junto à sua família. Eu já quero te convidar também a ficar por dentro de tudo que acontece aqui no nosso programa. Para isso, basta fazer a sua inscrição no nosso canal oficial no YouTube. É só acessar youtube.com/Palavras de Vida TV Brasil. Segue a gente, ative o sininho e receba todas as nossas atualizações. E agora vamos para o Vaticano acompanhar a catequese do Papa Francisco. O Papa dá início então à audiência geral, que irá introduzir com o sinal da cruz e a saudação litúrgica. Vamos nos dispor então para recolher a sua palavra e a sua bênção. Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. No início da audiência geral, a leitura de um texto bíblico, a carta de Tiago. Padre Antônio. Leitura da carta de São Tiago. Meus irmãos, aquele que não peca no uso da língua é um homem perfeito, capaz de refrear também o corpo todo. A língua, embora seja um membro pequeno, se gloria de grandes coisas. Comparai o tamanho da chama com o da floresta que ela incendeia. Da mesma boca saem bênção e maldição. Ora, meus irmãos, não convém que seja assim. Palavra do Senhor. Estimados irmãos e irmãs, bom dia, introduziu o Papa Francisco. Continuemos o nosso caminho de reflexão sobre São José. Depois de ter ilustrado o ambiente em que ele viveu, o seu papel na história da salvação e seu ser justo e esposo de Maria, hoje gostaria de examinar outro aspecto importante da sua figura, o silêncio. Tantas vezes é necessário o silêncio. O silêncio é importante. Me chama a atenção um verso do livro da sabedoria. Foi lido pensando no Natal. E diz, quando a noite estava no mais profundo silêncio, ali a tua palavra desceu sobre a terra. No momento maior silêncio, Deus se manifestou. É importante pensar nisso. E muitas vezes parece que não tem tanto valor. Os evangelhos não registram quaisquer palavras de José de Nazaré. José nunca falou. Isso não significa que ele fosse taciturno, não. Há uma razão mais profunda. Por que os evangelhos não disse nada? Com esse silêncio, José confirma o que Santo Agostinho escreveu. Na medida em que cresce em nós a palavra, isto é, o verbo que se fez homem, diminuem as palavras. Na medida que Jesus, a vida espiritual, cresce, as palavras diminuem. Isso que podíamos, que o papagalismo, como o papagalo que fala sempre, diminui um pouco. João Batista, que é a voz que clama no deserto, diz, preparai o caminho do Senhor. Diz em relação ao verbo, ele deve crescer e eu diminuir. Isso significa que ele deve falar e eu devo estar calado. José, com seu silêncio, convida-nos a deixar espaço à presença da palavra feita carne, a Jesus. O silêncio de José não é mutismo. É um silêncio cheio de escuta,
um silêncio laborioso, um silêncio que faz emergir a sua grande interioridade. O Pai pronunciou uma palavra e foi o Filho, comentou São João da Cruz. E ela fala sempre em eterno silêncio, e no silêncio deve ser ouvida pela alma. Jesus cresceu nessa escola, na casa de Nazaré, com o exemplo diário de Maria e José. E não surpreende que ele próprio procurará espaços de silêncio nos seus dias e convidará os seus discípulos a fazerem tal experiência. Por exemplo, vinde, retiremo-nos a um lugar deserto e repousai um pouco. Como seria bom se cada um de nós, seguindo o exemplo de São José, conseguisse recuperar essa dimensão contemplativa da vida aberta precisamente pelo silêncio. Mas todos sabemos por experiência que não é fácil. O silêncio assusta-nos um pouco, porque nos pede para entrarmos em nós mesmos e encontrarmos a parte mais verdadeira de nós. Muita gente há medo do silêncio. Quer falar, escutar não. Rádio, televisão, mas o silêncio não pode aceitar, porque tem medo. O filósofo Pascal observou que toda a infelicidade dos homens provém de uma só coisa: não saber ficar tranquilo num quarto. Queridos irmãos e irmãs, aprendamos de São José a cultivar espaços de silêncio, nos quais possa surgir outra palavra, a do Espírito Santo que habita em nós. Não é fácil reconhecer esta voz, que muitas vezes se confunde com as milhares de vozes e preocupações, tentações, desejos e esperanças que nos habitam. Mas sem esse treino, que provém precisamente da prática do silêncio, até a nossa fala pode adoecer. Sem a prática do silêncio, a nossa fala adoece. Ele, em vez de fazer resplandecer a verdade, pode tornar-se uma arma perigosa. De fato, as nossas palavras podem tornar-se adulação, jactância, mentira, maledicência, calúnia. É um dado da experiência que, como nos lembra o Eclesiástico, a língua mata mais do que a espada. A língua mata mais do que a espada. Jesus disse claramente: quem fala mal do irmão ou da irmã, quem calunia o próximo, é homicida. Mata com a língua. Nós não acreditamos nisso, mas é verdade. Pensemos um pouco. Quando nós matamos com a língua, vamos nos envergonhar. E nos fará bem. Nos fará muito bem. A sabedoria bíblica afirma que morte e vida estão no poder da língua. Quem fizer bom uso dela, comerá o seu fruto. O apóstolo Tiago, na sua carta que nós lemos no início, desenvolve esse antigo tema do poder, positivo e negativo, da palavra, com exemplos impressionantes. Se alguém não peca pela palavra, esse é um homem perfeito, capaz de dominar o seu corpo. A língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Com ela bendizemos a Deus Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procedem a bênção e a maldição. Por esse motivo devemos aprender de José a cultivar o silêncio. Aquele espaço de interioridade nos nossos dias, nos quais damos ao Espírito a oportunidade de nos regenerar, de nos consolar, de nos corrigir. Não digo de cair no modismo, não. Mas tantas vezes, cada um de nós, olhando para dentro, estamos fazendo um trabalho. E quando terminamos, pegamos exatamente o telefoninho rapidamente,
pegamos o celular. non aiuta. Isso não ajuda. Questo ci fa scivolare Isso nos nella faz superficialità. escorregar na La superficialidade. profondità del cuore Na profundidade do cresce coração, col silenzio. a profundidade cresce com Che silêncio. non è mutismo, Silêncio que não é mutismo, ma che mas lascia spazio deixa alla espaço saggezza, à sabedoria, alla à reflexão Spirito Santo. e ao Espírito Santo. Non abbiamo paura dei momenti Não di vamos silenzio. ter medo de Non abbiamo momentos de silêncio. Não vamos ter medo. Ci farà tanto bene. Nos fará tão bem. Il beneficio del cuore che avremo E o benefício para os nossos corações curará também a nossa língua, as nossas palavras e, sobretudo, as nossas escolhas. Com efeito, José uniu ao silêncio a ação. Ele não falou, mas fez. E assim nos mostrou o que Jesus disse uma vez aos seus discípulos. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Silêncio. Palavras fecundas quando falamos. E nós temos a recordação daquela canção palavra, palavra, palavra. Nada de substancial. Silêncio. Falar o que é justo. Morder de vez em quando a língua também nos faz bem, em vez de dizer estupidez. E vamos concluir então com uma oração. São José, homem do silêncio, vós que no Evangelho não proferistes palavra alguma, ensinai-nos a jejuar de palavras vãs, a redescobrir o valor das palavras que edificam, encorajam, consolam e apoiam. Estai próximo de quantos sofrem por causa das palavras que ferem, com as calúnias e as maledicências, e ajudai-nos a unir sempre as ações às palavras. Amém. Obrigado. Estamos agora com o Padre Antônio, que nos traz a síntese em português, e depois a saudação do Santo Padre aos fiéis de língua portuguesa. Os fiéis de língua portuguesa, presentes a esta audiência, bem como aqueles conectados através dos meios de comunicação social, testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial, acompanhados de suas orações pelas vossas intenções e pelo vosso ministério de sucessor de Pedro. Ao final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim. Após a oração, o Santo Padre nos concederá a bênção apostólica, de modo especial às crianças, aos idosos, aos doentes e a todos os que sofrem. Abençoará também os rosários e demais objetos de devoção que cada um traz consigo. Leio agora um resumo da catequese do Papa Francisco. Continuamos nossa reflexão sobre São José com outro aspecto importante de sua figura, o silêncio. Os evangelhos não recolhem nenhuma palavra sua. Com este silêncio, José antecipadamente confirma o que escreveria Santo Agostinho. À medida que cresce em nós a palavra, diminuem as palavras, convidando-nos a abrir espaço à presença de Jesus, palavra feita carne. O silêncio de José não é mutismo, mas é um silêncio cheio de escuta e que denota grande interioridade. Sob o exemplo de São José, devemos recuperar a dimensão contemplativa da vida. Aprendamos dele, portanto, a cultivar tempos de silêncio, nos quais possa surgir uma outra palavra, a do Espírito Santo que habita em nós. Não é fácil reconhecer essa voz em meio às tantas vozes das preocupações, tentações, desejos e esperanças que ouvimos em nosso interior. Mas sem esse treinamento, que vem da prática do silêncio, nossas palavras podem tornar-se
malsãs. São José uniu o silêncio à ação. Não falou, mas fez, mostrando-nos assim aquilo que um dia Jesus diria aos seus discípulos: nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas só aquele que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Agora o Santo Padre saudará em italiano os fiéis de língua portuguesa. Cari fratelli e sorelle di lingua portoghese, ci avviciniamo al Natale. Come San Giuseppe vi invito a contemplare nel silenzio il mistero della parola eterna di Dio fatta uomo per noi e per la nostra salvezza. Nella nostra povertà Dio è venuto a noi. Scenda su tutti voi la sua benedizione. Eis a tradução das suas palavras. Caros irmãos e irmãs de língua portuguesa, nos aproximamos do Natal. Como São José, convido-vos a contemplar no silêncio o mistério da palavra eterna de Deus, feita a homem por nós e pela nossa salvação. Na nossa pobreza, Deus veio a nós. Desça sobre todos vós a sua bênção. Agora vamos cantar o Pai Nosso em latim e receber a bênção apostólica do Papa Francisco. Sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum. Et cum spiritu Sin nomen Domini benedictum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. E nós continuamos no Vaticano agora com notícias internacionais. A nossa correspondente Bianca Fracalvieri traz as últimas informações direto da Praça de São Pedro. É com você, Bianca. Olá, Vinícius. Como vimos, a Sala Paulo VI já está toda enfeitada para o Natal, assim como a Praça São Pedro, com a árvore que se sobressai aqui nas minhas costas. O Papa falou sobre os valores dos símbolos natalinos justamente ao receber as delegações do Peru e do norte da Itália, que este ano doaram o presépio e o abeto. Com o Natal, disse Francisco, a vida divina se uniu à vida humana. A árvore de Natal, então, evoca o renascimento e as luzes recordam a luz de Jesus, a luz do amor que continua a brilhar nas noites do mundo. O apelo do Papa é para que não deixemos que o Natal seja poluído pelo consumismo e pela indiferença. Não vamos viver um Natal falso e comercial, mas nos deixar envolver pela proximidade de Deus. Vamos então ver algumas imagens da cerimônia de inauguração do presépio e da árvore de Natal.
Mesmo com as incertezas provocadas pela pandemia, foram confirmadas as celebrações presididas pelo Papa Francisco, com a vigília no dia 24 na Basílica de São Pedro, a bênção Urbe et Orbi no dia de Natal, o Te Deum no último dia do ano e a missa no primeiro dia de 2022. Confirmada também a cerimônia do batismo do Senhor no dia 6 de janeiro, na Capela Sistina, que não pôde se realizar em janeiro deste ano. E do Vaticano é tudo, Bianca Fracalvieri, para o programa Palavras de Vida. Obrigado, Bianca. Na semana que vem voltamos com mais informações direto de Roma. E no próximo bloco você confere as últimas notícias direto de Brasília no boletim Igreja no Brasil. Voltamos em instantes, não sai daí.